Bom dia. Bom dia, gente. Hoje nós vamos fazer algo totalmente diferente. Só estou de fone por causa do som, para dar um retorno. Só confirmam pra mim, o som pra vocês tá bom? Tá bom o som pra vocês? Me dá um ok aqui, antes da gente começar. Me fala seu nome, da onde que você é. Vi que tem algumas pessoas que eu conheço aqui. Quase não... Tá bom o som? Quase não dormi à noite, gente. Tão ansiosa que eu estava. Primeira coisa, antes de começar... Se você tiver uma Bíblia, você vai pegar a sua Bíblia nesse momento. E que o Senhor possa falar com você, assim como Ele falou comigo. E esteja aberto e aberta para receber tudo aquilo que Ele tem para você nessa manhã. Amém? Eu quero orar com você antes de iniciar, porque eu já orei antes de começar aqui, mas desde quando eu acordei o Senhor tem falado muito comigo. E eu tenho certeza que tudo que você vai ouvir aqui, antes de ter sido gerado no meu coração, foi gerado no coração de Deus, tá? Feche seus olhos, tá bom? Senhor, eu coloco nessa manhã a vida de cada um, Senhor, que está aqui. Aqueles que também vão ver esse vídeo por alguma indicação, ou até no feed do Instagram, Senhor, eu oro a Ti, Pai. Eu Te louvo porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso e porque o Senhor nos conhece, Senhor, sabe de todas as coisas. Eu peço que o Senhor venha falar ao coração de cada pessoa que vai estar aqui, como o Senhor tem falado ao meu coração, e que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Creio que o Senhor está preparando uma nova estação para cada pessoa que vai estar aqui. E que nós vamos viver, Senhor, e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada. Esteja conosco nesse dia, nesse sábado. E que o Senhor fale conosco de uma forma extraordinária. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, antes de começar, eu queria que você apertasse aqui nessa setinha e encaminhasse para alguém da sua família, alguém que você gosta. Já preparei o meu café. Pra quem sabe, eu tomo café sem açúcar de manhã. E antes de tudo, eu coloquei isso diante de Deus e falei: Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito específico para mim me posicionar dessa forma no meu Instagram. E se não fosse algo que realmente queimasse dentro de mim, eu não faria. Durante um tempo, gente, como psicóloga, vocês sabem, né? É complexo a questão de se posicionar, ainda mesmo que aqui também é meu canal de trabalho, é onde que vem a maior parte dos meus pacientes. E eu relutei muito tempo para fazer isso aqui. Muito tempo. Se duvidar, foi mais de anos. Porque eu tinha muito receio. Mas chegou um momento dentro de mim que transbordou. Literalmente transbordou. E Deus falou pra mim: é agora. É agora. Porque tem pessoas que estão aqui, que vão ouvir, que estão aqui comigo, que Deus te separou para um propósito. E é por isso que muitas vezes você tá tendo guerras dentro de você. Você tá num momento da sua vida que você não entende, que você luta, você quer ir pra cá e quer ir pra lá e você não sabe pra onde, você tá perdida ou perdido. Porque provavelmente você não tá alinhada com a sua identidade e você não está fazendo aquilo que você nasceu pra fazer, aquilo que você sabe fazer. Ou alguma coisa aconteceu ao longo do seu caminho
que fez você sair da rota ou sair daquilo que Deus tinha preparado para você. Independentemente, eu não sei o que aconteceu, que pode ser que tenha te afastado de Deus, ou até mesmo, quando eu digo afastado, eu falo a sua relação diária, eu falo também das coisas que você amava fazer, que hoje você, Tati, eu não tenho mais tanta vontade. Eu não sei se isso ainda é pra mim. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele dá dons e talentos para as pessoas. Talentos é aquilo que você sabe fazer com excelência, como tocar um instrumento, como cozinhar. Já os dons quem distribui é o Espírito Santo. Dons que você pode usar, tipo, na igreja, para servir o corpo de Cristo, né? Há uma diferença. E meu talento hoje, por exemplo, poderia ser psicóloga? Poderia, né? Porque muitas pessoas são profissionais, muitas pessoas se formam na faculdade e elas saem da faculdade sem saber o que fazer. Eu saí da faculdade, eu saí um pouco perdida, mas dentro de mim eu sabia o que eu queria fazer, porque era algo que já foi alinhado dentro de mim com a minha identidade e o meu propósito, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria que você fizesse, se você tiver uma Bíblia aí, ou se você tiver um caderno, você vai anotar os versículos-chave, porque eu vou querer que você depois leia. Leia sobre esse versículo, ou até mesmo pense sobre aquilo que você vai ouvir hoje aqui, tá? Primeira palavra que Deus gerou no meu coração, antes de iniciar, é Salmo 139, que diz assim, ele é um pouco grande, mas eu não vou ler todo ele. Em Salmo 139 diz assim, ó Senhor, tu me examinas e tu me conheces. Sabes tudo o que eu faço, de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Tu estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como o Senhor me conhece tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir os céus, lá o Senhor está. Se eu descer ao fundo do abismo, tu lá estás também. Se eu voar para o oriente ou ocidente, ou lugares mais distantes, ali o Senhor também estarás, a tua mão me guiará. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse em volta de mim e virasse noite, mas não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura. Versículo 13. Aqui. Eu quero que você pare e me ouça. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu ainda estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. E tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. E no final diz assim, ó Deus, examina o meu coração e conheces. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e me guia pelo caminho eterno. Por que eu li esse versículo? Todos os dias, praticamente toda semana, eu atendo pessoas com a ferida da rejeição. Que ou os pais não planejaram a gestação,
ou toda infância ouviu palavras, seja palavras negativas ou palavras de maldição, e essas palavras, elas vão nos formando, vai criando raízes dentro de nós. Se eu perguntar para você, tudo que você ouviu na sua infância, frases dos seus pais ou das pessoas ao seu redor, você vai falar para mim, olha, Tati, eu ouvi que eu não ia prestar, eu ouvi que eu não seria uma boa mãe, eu ouvi que eu não prestava para fazer nada, que eu era burra, que eu era... Você ouviu muitas coisas, a gente ouve, os pais muitas vezes falam. E existem pais que falam, você não era para ter nascido. Se não fosse isso, você não estaria aqui no mundo. Existem pais que falam isso. Você era para ter sido abortado. Isso gera em nós um sentimento de rejeição muito grande. Poxa vida, meus pais não me planejaram, então eu tô aqui por quê? E quando nós estudamos as feridas de origem, rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça, a gente vai ver que essas feridas, elas começam lá atrás. Mas a primeira verdade que eu quero te dizer é que você, antes de ser gerado pelos seus pais, você foi gerado no coração de Deus. Essa verdade, para mim, transformou a minha vida. Mudou totalmente a minha vida. Primeiro, e eu vou explicar para você, antes de iniciar aqui. Eu lembro que com 13 anos de idade, quando os meus pais se separaram, eu lembro que um dia, se eu não me engano, a minha mãe compartilhou comigo que em algum momento que eles se separaram, foi morar com meu pai, e ela falou assim, você não era para ter nascido. Seu pai me deu remédio para te abortar e você vai morar com ele. Eu lembro que ela falou isso para mim. E aquilo ali gerou em mim um sentimento, puxa vida, não era para mim ter nascido? Como assim? Por que eu tô aqui? E foi gerando dentro de mim um monte de sentimentos e indagações, que é o que nós chamamos hoje de crise de identidade, que acontece muito na adolescência. Quantos adolescentes ouvem dos pais que você não era para ter nascido? E muitas palavras que esses adolescentes internalizam. Então, se você é pai, se você é mãe, primeiramente cuida do que você fala para os seus filhos. Isso me marcou com 13 anos de idade. E dentro de todo esse processo, eu fui querendo saber, me deu uma curiosidade. Por que eu nasci então? Quem é a Tati? Porque meus pais, quando eles decidiram, não decidiram, quando eles me tiveram, né? Minha mãe ficou grávida, eles estavam num momento muito difícil financeiramente, né? E eu entendo isso. Só que eu vim, né? Eu vim. E talvez você se pergunte, você teve uma vida na infância muito triste, você passou por momentos que você pensa assim, poxa vida, Tati, eu perdi meu pai, Tati, eu perdi minha mãe, hoje eu tô sozinha, hoje eu tô num momento da minha vida que eu não sei o sentido da vida pra mim, eu não sei em qual momento que você está, mas eu quero te dizer que antes de ter sido gerado no ventre da sua mãe, você foi gerada no coração de Deus. É a primeira verdade que você precisa saber. Você foi gerada no coração de Deus. Mas, Tati, eu não me dou bem com a minha mãe. Tati, eu não me dou bem com meu pai. Meus pais me rejeitam. Meus pais me abandonaram. Não importa. Você foi gerada no coração de Deus. E por que essa verdade é tão transformadora? Porque quando você sabe que você foi gerada no coração de Deus, você se enche de um sentimento de amor. Porque você tem um pai que te gerou. É como fosse Jesus ter sido gerado no ventre de Maria. Foi gerado no coração do pai. Entende tudo isso? Então você foi gerado no coração de Deus. E aqui fala que o Senhor, os nossos dias estão todas escritas no livro dele. Então ele sabe de todas as coisas, ele sabe, por exemplo, o que você vai fazer. Ele conhece o seu dia de amanhã, ele sabe de tudo, ele contempla tudo. Mas, claro, a sua forma de se posicionar diante de determinadas situações pode mudar a rota. Porque nós podemos escolher ainda o que nós iremos fazer. Você pode escolher, você tem o poder de escolha. Às vezes hoje você olha assim para a sua realidade e você pensa assim, mas Tati, a minha realidade não tá legal.
Mas eu quero te dizer uma coisa. Não é que não tá legal por causa de Deus. Às vezes você se pergunta, Tati, minha vida não tá boa. Quantas pessoas todos os dias falam assim pra mim, Deus permitiu isso. Quantas pessoas ouvem, por que Deus permitiu? Eu quero te dizer, algumas coisas acontecem e a gente não vai entender. Mas se você tentar ressignificar e levar a Deus e perguntar a Ele, não no sentido de negação, Deus, qual que é o propósito disso? Ou como isso, Senhor, pode contribuir para eu fazer e chegar aonde o Senhor quer me levar? E tem uma passagem que uma vez, em um momento muito difícil na minha vida, eu me questionava. Sabe quando dá aquelas crises existenciais, que eu vou falar aqui para vocês? E teve muitos momentos da minha vida que eu me questionava, Deus, por que isso? Por que isso aconteceu? E se você pegar a passagem, se eu não me engano, lá em João, que fala assim, um momento que Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro ele fala assim pro Senhor, para Jesus, tu lavarás os meus pés? Não, ele não permite. Só que daí o Senhor pega e responde para ele assim, Jesus responde, se eu não lavar, Pedro, você não vai ter parte comigo. Ali, ele estava ensinando algo para ele. E aí, no versículo, João 13 diz assim, aí no versículo 7, Jesus então respondeu. E foi um dia assim que eu estava muito mal, faz um tempo já. E aí o Senhor responde para ele e essa palavra falou comigo. Agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. E aí ele diz assim, se eu não lavar, você não será o meu discípulo, ou você não terá parte comigo. Esse versículo aqui foi uma das chaves para alguns momentos que eu vivenciei. E eu acho importante falar dele aqui com vocês, porque às vezes a gente culpa muito a Deus por tantas coisas que acontecem. Uma traição, alguma pessoa que você perde, pessoas que te abandonam, pessoas que te rejeitam. Por que eu não sou amada? A gente se questiona muito. Mas eu quero dizer que Deus ele não é culpado. As pessoas, elas podem escolher o que elas vão fazer. Você pode escolher o que você vai fazer. Porque você vê que pessoas, elas falam assim, mas, por que está acontecendo tanta tragédia? Porque isso é o que está acontecendo. É lícito que tudo isso, é necessário que tudo isso aconteça. Tem coisas que vai ser necessário, tem coisas sim que Deus permite, mas tem coisas também que a gente planta e a gente colhe. Tá? Então vamos lá, para iniciar. O que é identidade, Tati? Identidade é quem você é. É como se fosse um íntimo seu. Se você pegar o meu perfil e voltar lá no início de quando eu comecei, eu não paguei minhas publicações. Eu falava de propósito. E você vai ver que no meio do caminho eu desviei para vários temas, várias áreas. Mas lá no início eu já falava de propósito. Tava ligado com a minha identidade. Identidade é sobre o que, Tati? O que você gosta, o que você não gosta. É a sua essência. Eu vou pegar o nome de alguém aqui. A identidade da Sandra é a essência dela, é o que ela gosta de fazer, é as crenças, é os valores, é o jeito, é o íntimo do ser, se assim eu posso dizer. Só que a identidade também nossa é filhos, é filhas. Filhos amados, filhas de Deus. E é importante você pensar sobre isso, porque na Bíblia o Senhor já fala sobre identidade. Se você pegar lá em Jeremias, no capítulo 1, acho lindo isso, porque Jeremias ele ainda era uma criança, ele não sabia falar. E muitas vezes a gente se questiona, né? Poxa vida, eu não sei fazer isso. Eu comecei no Instagram, por exemplo, eu não sabia fazer muita coisa. Mas quando você se abre para o novo de Deus, ele te capacita e te prepara para aquilo. Porque foi algo que antes de ser gerado no seu coração, foi gerado no coração de Deus. Então, identidade é aquilo que você é e ao mesmo tempo arde dentro de você. É o seu anseio, tá? E a identidade, ela nos leva para um propósito. Quantas pessoas perdidas, eu não sei o que faz da minha vida, eu não sei que faculdade eu faço, eu não sei. Embora, por exemplo, eu falei para vocês que eu gosto de muitas áreas como nutrição,
Arquitetura, adoro, né? Mais nutrição. Poxa vida, eu fico pensando hoje, como eu seria nessas áreas? Porque vocês veem hoje eu aqui. Poderia ter sido uma boa profissional, chegado muito longe. Mas, no meu propósito, eu vou chegar muito, mas muito mais longe. Vocês entendem isso? Isso é propósito. Você vai chegar longe, porque é algo que está dentro de você, está na sua essência. E é algo que Deus gerou você para isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a questão da falta de identidade. Pessoas que vivem perdidas buscando validação do outro. O adolescente, ele está em busca de algo, principalmente da identidade dele. Porque você vê que o adolescente, ele oscila muito. Todo mundo fala assim, é 1000 estações num dia só. Não é que é 1000 estações num dia só. Ele está em busca de descobrir a sua identidade. Por isso que uma hora ele veste uma roupa, ele anda com um grupo de pessoas, muda o jeito de falar. Muda de amizade, muda de novo. Aí fica mudando, oscilando. Até ele descobrir o que ele realmente é. Você também foi assim. Quantas vezes você chega perto de um grupo de pessoas, ou você vê pessoas que você segue aqui no Instagram, que você acompanha, e uma hora você muda. Aí uma hora você muda de novo. Porque você tá perdido. O que é meu, o que não é? Então a identidade, ela vai gerar dentro de você esse sentimento assim, me encontrei. É exatamente o que eu sinto hoje dentro de mim. A Tati, me encontrei. Se você não sente esse sentimento de satisfação, felicidade, contentamento, bem provável que você não esteja muito alinhado com o seu propósito e com a sua identidade. É isso mesmo, tá bom? Então, quando nós não sabemos quem nós somos, nós buscamos validação. Se você não sabe ou sente insegurança daquilo que você está fazendo, primeiro, é porque você ainda não tem certeza se é isso mesmo, você não acredita que vai dar certo, ou porque de alguma forma você sente assim, tem tantas pessoas melhores do que eu. A insegurança ainda gera em você um sentimento assim de, será que vai dar certo? Você fica duvidando daquilo. Já o propósito, ele gera dentro de você coragem. Sabe, uma pessoa que ela é imparável, que você vê ela, poxa vida, ela tá tão focada, propósito é isso. Você só vai porque você sabe que você tá na direção certa, tá? E eu vou falar, antes de iniciar aqui esse devocional, de um autor que eu gosto muito, que ele fundou uma das abordagens mais importantes da psicologia, que é o Viktor Frankl, um psicólogo dentro do campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. E Viktor, ele criou a logoterapia, uma das abordagens da psicologia, que foi uma das primeiras que eu tive contato na faculdade, não por causa da faculdade, mas porque eu tinha interesse de saber. E Deus falava muito comigo quando eu me formei, que eu falava assim, o que eu vou fazer agora? Porque Viktor, ele sobreviveu ao campo de concentração. Sobreviveu como, Tati? Muitas pessoas se entregavam. Aqui eu posso falar sobre depressão, sobre crise de ansiedade. Muitas pessoas se entregavam à dor, se entregavam àquele momento. E a mente, olha só como a mente da gente é poderosa. A mente do Viktor condicionava ele para algo que estava por vir. Ele tinha certeza em algo maior. Ele acreditava em algo maior. E lá dentro do campo de concentração, depois você pode estudar a história dele, ele começou a dentro dele, lá porque depois ele começa a escrever, eu não lembro como que foi esse processo, mas ele começa a escrever lá dentro do campo de concentração, porque não podia. Primeiro que ele era... a gente tá fugindo das palavras. Ele era um prisioneiro. E ele começa a escrever, mas ele começa a compartilhar com os prisioneiros lá dentro que ele sabia que ele iria sair de lá. Agora, pasme, Viktor tinha perdido os filhos, os pais e todos os familiares dele morreram. Como alguém que perde tudo, um homem, ele consegue pensar no que está por vir? Fala pra mim. Então, ele pensava que aquilo ali tinha um propósito e que quando ele saísse de lá,
Porque lá dentro do campo de concentração ele já começa a criar as teorias dele. Quando ele saísse, ele faria algo. E aí 3 frases que eu gosto muito do Victor. Nada proporciona maior capacidade de superação e resistência. Ele resistiu aos problemas e dificuldades da vida do que ter a consciência de ter uma missão e propósito para cumprir na vida. Segunda, quando a situação for boa, desfrute. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder, sabe quando você não pode mudar uma situação? Ele fala assim, transforme-se. O que isso quer dizer, Tati? Muda você. É isso. É isso. E a terceira que eu gosto muito. Se percebemos que a vida tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo maior e além de si mesmo. Isso é propósito. Propósito não é ser bem-sucedido. Embora todo ser humano anseie por isso. Propósito não é ter um carro X, ter uma casa X. Por mais que você queira casar e ter filhos, propósito, pode ser seu propósito? Pode. Pode. Eu vou escrever porque pode ser que vocês perguntem depois. Viktor Frankl. E o Victor, ele tinha certeza que aquilo ali seria para algo. Se você pegar quantos livros que ele escreveu, é muito livro. E todos sobre identidade, propósito e o livro mais famoso dele, Em Busca de Sentido. Como um homem desse sobreviveu a um campo de concentração onde todas as pessoas praticamente morrem, se entregam à dor. Para você ter noção disso, nossa, me arrepiei. Para você ter noção disso, você vai pegar a Netflix e vai pesquisar lá. Campo de concentração nazista. Ou vai no YouTube. Você vai ver como que era praticamente, para você ter a noção. Propósito é a razão pela qual você foi criado. Não é apenas o que você faz. Pode ser o que você faz? Também pode. Mas é a razão pelo qual você foi criada. Mas como você manifesta os dons e talentos que Deus te deu. Agora você vai pegar o quê? Um caderno e vai anotar. Dons e talentos. Tati, fala pra mim a diferença de ambos. Me fala, vou dar um exemplo pra vocês. Escreva aí nesse caderno o que você faz muito bem. Você cozinha? Você borda? Você faz algo específico que todo mundo admira o que você faz? Isso se chama talento. Ter uma voz muito bonita é o quê? Tati, pode ser tanto dom, né, pra algo, mas também é um talento que Deus dá. Porque a pessoa nasce. O talento, você nasce com isso. O dom é algo que Deus ele vai distribuindo. Ele dá os dons conforme a necessidade daquela igreja que você congrega, ou se você não congrega numa igreja, do lugar, do ambiente que você tá. Certo? A Tati, por exemplo, eu gosto de cozinhar? Gosto. Poderia ser um talento meu? Poderia. Eu toco instrumento, toco teclado. É um dom assim que eu faço? Não, é um talento. Porque o dom, ele é algo que te leva mais longe. É algo que você faz com excelência. E muitas vezes você vê que tem pessoas que elas aprendem com muita facilidade. O teclado, embora hoje eu não aperfeiçoe, foi algo que eu aprendi em 3 meses tocar. Então, eu poderia ter chegado mais longe. Mas isso também exigiria um comprometimento meu, uma constância minha. Então, o dom é aquilo que você sabe que você faz, que você tem, que é maior do que você. É algo que você sente que vem de Deus. É o dom. O dom de falar, o dom de ministrar, o dom de, por exemplo, de ensinar, tá? Por isso que você faz muito bem. E, enfim, pra gente concluir essa parte, em Jeremias 29:11 diz assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz, planos de fazê-lo crescer, prosperar. Sim, Deus ele projeta algo para nós. Ele prepara um plano, ele prepara algo para nós. Só que dependendo do que a gente faz,
Foi o que eu falei nos stories. Você pode adiantar ou você pode atrasar. Isso vai depender muito daquilo que você faz. Quando as pessoas elas vivem a vida assim, deixa a vida me levar, a vida me leva. E elas não têm um destino, elas não têm um propósito, elas não têm um caminho para seguir. E Deus, Ele preparou algo para nós. Ele delegou coisas para nós. Aí quando você sai da rota, é como se você ou estagnasse e tardasse aquilo que Ele tem para você. Certo? E eu queria te perguntar antes da gente, né, ir adiante. Qual que é a sensação que você tem hoje diante do que você está fazendo? Como assim, Tati? O que você sente dentro de você hoje? Você está feliz? Você sente alegria? Ou você tem a sensação, não, Tati, eu sinto um vazio, é como se eu estivesse perdida ou perdido? Descreva aqui pra mim. Tati, eu sinto contentamento. Não, Tati, eu sinto um vazio. Eu sinto uma sensação de que nada que eu faço é pra mim. Ah, Tati, eu começo no Instagram, não consigo ter constância. Eu começo algo e termino. Eu queria que você pensasse nisso. Por que eu tô falando esse ponto pra vocês? Quando eu me formei, que era época de pandemia, eu fiquei muito perdida. O que eu vou fazer? E aí eu falo a importância do devocional. Nessa época de pandemia, poxa vida, tanta coisa aconteceu. E por ter a constância, eu lembro que por causa do devocional, desse momento, o devocional, gente, é quando você para ouvir a Deus. Eu prefiro fazer de manhã, sabe por quê? De manhã você tem um silêncio. Você ouve os pássaros. Geralmente tá escuro, dependendo de onde você mora. Eu acordei 5 da manhã, tava escuro aqui ainda. Tava clareando o dia. E eu parava pra ouvi-lo. Falava, Deus, o que eu vou fazer agora? Talvez você se pergunte e pense, o que eu vou fazer da minha vida? Ah, Tati, eu fiz algo assim que me tirou da rota. Ou você se culpa porque você fez algo. Tati, eu me sinto perdida. Tati, tô no momento da minha vida que eu olho pra trás e falo assim, meu Deus, se eu não tivesse feito isso. E às vezes você fica se questionando dentro de você. Eu saí da rota. Mas você tá no melhor lugar, que é aqui. Porque se tem algo que Deus ministrou no meu coração foi que você pode voltar pro caminho. Primeiro você precisa ouvir de Deus. Não é de coach, não é de dicas do Instagram, não é de pessoas que muitas vezes têm uma vida vazia. Não, você tem que ouvir de Deus. Deus, qual que é o próximo passo? Foi isso que a Tati fez lá em 2019 para 2020. Eu falei, Deus, qual que é o próximo passo? O que eu faço agora? Por onde eu começo? Às vezes você se pergunta, Deus, o que eu vou fazer agora? Ou às vezes você nem pergunta pra Deus, você fica pesquisando. Ou fica, você vê uma pessoa que fala uma coisa, você faz. Outra pessoa fala outra, você faz. Não. Você tá perdida. Ou perdido. E eu lembro que eu comecei a fazer voluntariado. Não recebia nada, gente, pra isso. Eu comecei no Instagram sem saber, eu não sabia de nada. Tudo que você vê aqui, eu aprendi sozinha. Com interesse de querer aprender. Com muito interesse, com muita vontade de querer aprender. Então, você tem que saber. Mas como que você vai saber se você não tiver um relacionamento com Deus? Se você pegar a sequência de tudo que eu publico aqui, você vai ver que a Tati, em vários momentos, ela oscila as publicações. Porque Deus sempre me puxava para um lado e eu queria para outro. Porque eu pensava, o quê? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Deus, eu sou psicóloga, não posso, tem que ir pra lá. E Deus, não, é pra cá que você vai. Entende? Então, quando você tem certeza do caminho que você tá, você só vai. Eu não sei qual é o momento que você tá, se você se sente perdida, como algumas pessoas comentou aqui abaixo. Mas eu quero te dizer, se Deus gerou algo no seu coração, ou se você sente aquela sensação assim de que
Você tem vontade de abrir um negócio. Eu quero empreender agora. Só vai. Só vai. Porque foi gerado no coração de Deus. Olha só, esse versículo. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz para fazê-lo prosperar. Não é coisa da sua cabeça. Gente, já sonhei com tantas coisas. Que Deus falava, é isso aqui. A live de hoje, eu sonhei. É isso aqui que você vai fazer. Eu quis fazer no começo, eu relutei. Que já tem um tempo que eu sonhei. Que eu fazia lives e falava sobre devocional. Faz um tempão já. Se duvidar, já tem quase um ano. E eu tô aqui depois de um ano. Agora eu quero te perguntar e você vai escrever. Escreve aí. O que você tem vontade de fazer que sempre queimou dentro do seu coração? Que sempre assim, sabe? Aquela coisa assim, eu quero fazer isso. Escreve. Abre uma loja. Que aqui tá alinhado com propósito. Tá? Abre um negócio. Não tá com vontade de divulgar aqui no Instagram meu trabalho. Tati, eu tenho vontade de fazer live. Eu tenho vontade de fazer devocional com você. Tati, eu tenho vontade de divulgar meu trabalho, de empreender pelo Instagram, trabalhar na internet. Que hoje, vocês sabem, eu sou psicóloga 100% online. Tati, eu também tenho vontade de trabalhar só em casa, viver do online. Eu quero que você escreva qual é o desejo do teu coração. Por que eu tô falando isso e te perguntando? Às vezes você tá relutando porque tem algo aí que faz tempo já era pra você ter feito e começado. E você não começou por algum motivo. Que entra a questão da identidade e a falta de propósito. No começo, pode ser que você não saiba como fazer. Olha meu perfil do início, muita coisa eu não sabia fazer. Muita coisa, você vê que eu errava no começo. Hoje, como eu entendo bem mais, eu vejo que eu errei demais. Mas errando que se aprende. Às vezes você quer começar algo e você pensa, mas fulano tem algo melhor. Deixa sua pergunta, Niele, pro final, que eu vou responder isso daí. Depois você tira até um print da sua pergunta e me faz depois. Quando nós não temos a certeza, igual ela tá falando aqui, é isso. Você vê que eu oscilo em cores. Hoje, olha a minha paleta de cor hoje. Olha no meu perfil. Você vê que todo mundo fala, né? Identidade visual. Que nós temos que ter. Você que tem uma loja, você sabe disso. Identidade visual. Tem que ter a paleta de cor, a imagem, tudo conta. E você olha no meu Instagram e você vê assim. Nossa, que bonito. Desce lá meu feed. Você vai ver. Vai se chocar. Porque em vários momentos eu oscilo. Eu não tinha clareza. Então, é errando que se aprende. Se você não começar, como que você vai saber se vai dar certo? Não tem como saber. Você tem que começar. Você tem que dar os primeiros passos. Quem sabe finalizar essa live, quando acabar, você escrever, Deus, esses são meus sonhos aqui, eu tenho vontade de fazer isso. E já abrir o Instagram, já começar. Essa live é para fazer você sair da onde você está, para você fazer algo. Se você conhece a Bíblia, tem a história de Elias. Em um determinado momento, Elias já havia tido tantas experiências com Deus. Então ele sofre depois de uma experiência, ele sofre uma ameaça de Jezabel, que procura matá-lo. E ele vai para a caverna. O que é caverna hoje em dia? Caverna é quando você quer se esconder. Você não quer que as pessoas te vejam. Você não quer ser notado. Você quer sumir. Caverna é isso. Elias tinha tido muitas experiências com Deus. E muitas pessoas viram a grandeza de Deus através dele. Deus está falando com alguém. E chega um momento que ele sofre uma ameaça de uma mulher. E ele tem medo. Ele se esconde, ele foge. Ele vai para uma caverna. E lá nessa caverna, 3 vezes, se eu não me engano, um anjo aparece. O próprio Senhor aparece. E pergunta para ele, o que fazes aqui, Elias?
3 vezes. O que fazes aqui? É como se Deus falasse pra gente hoje. Em muitos momentos eu senti isso. Kelvin, o que você está fazendo aí ainda? Tati, o que você está fazendo aí ainda? Por que você tá aí? Por que você tá desse jeito? Aí Deus vai lá, através de um anjo, e envia para ele alimento e água. Para dar sustento, força. Tudo que ele precisava era de força. Tudo que você precisa hoje é de força. Certeza para você ir adiante. Ali tá. Aí ele comeu, ele bebeu e ele continuou lá. O bonito continuou lá. Só que depois o Senhor fala pra ele assim: levanta, né? Levanta e come, e anda, enfim. Pois a sua jornada será muito longa. Meu filho, levanta, se alimenta, se fortalece. Porque o que eu tenho pra fazer através da tua vida ainda não acabou. É muita coisa, então vai. É isso. Exatamente isso. Propósito é isso. Você tem que levantar. Fazer alguma coisa. Tati, mas falaram isso de mim. Tati, mas aconteceu isso na minha vida. Deus está falando pra você. Levanta. Se alimenta. Se enche de força. Porque o que eu tenho pra fazer ainda é muito grande através da sua vida. Se você parar por causa das críticas, se você parar por causa do que as pessoas estão falando, ou porque alguém fez algo, alguém te feriu, você vai tardar aquilo que Deus tem pra você. Mas, Tati, e se foi algo que eu fiz? Mesmo se foi algo que você fez, recomeça hoje. Recomeça, você pode recomeçar. Porque se você tá aqui é porque Deus tá falando com você. Ele quer falar com você. Porque a jornada, quando fala jornada, o que tem pra você fazer é muito grande. É muito grande, é muito longo. Quando fala longo, é um caminho longo. O que eu li no início? O Senhor nos conhece, Ele preparou coisas para nós. A gente muitas vezes vai desviar da rota? Vai. Mas o desejo do coração de Deus é: me ouça. O devocional é isso, gente. Para me escutar. Nós vivemos num mundo tão corrido. Tantas regras. Eu que estudo marketing, já vi vários cursos. Tantos cursos eu fiz. Eles falam assim: acorda de manhã, faz tantos stories, depois tantos stories, mostra a rotina. Não. Nós que servimos a um Deus grande, nós temos que ouvir o que Ele diz pra nós. E muitas vezes você vê que eu posto stories, mas tem dia que eu não posto. É sobre ouvi-lo. Pare pra ouvi-lo. Todos os dias quando você acordar, se você tá num momento da sua vida muito difícil, tá? Eu tô num momento muito difícil, eu tô na caverna como Elias. Você vai acordar todas as manhãs. Você vai pra um cantinho da sua casa que tenha silêncio e privacidade. Você vai pôr um fundo musical. Eu tô com um fundo musical aqui. Vai pôr um fundinho musical. Você não vai pegar aqueles caderninhos do dia. Ah, hoje eu vou ler. Não quero que você leia. Eu lembro que uns anos atrás eu comprei aquele Café com Deus Pai. Hoje eu não compro mais. Embora edifique muito, não compro. Porque você não pode ter algo assim, por exemplo, eu vou ler. Acabou. Começar meu dia. Aí posta no Stories. Não. Devocional não é isso, gente. Não pensa que é isso. Devocional é muitas vezes você acordar, colocar um fundo musical, pegar um cafezinho, pode abrir sua Bíblia e você ficar ali. Para algumas pessoas vai ser meditação, você vai fechar os olhos, vai ficar ali. Aí entra a importância da escrita terapêutica. Eu, como psicóloga, eu falo muito sobre. Você vai pegar, você vai escrever como eu tô hoje. Como a Luana tá hoje. E aí entra a importância, eu tenho um caderno que tá ali em cima. Gente, deixa eu achar ele. Um diário, eu tenho um diário. Esse aqui. Até falei com você esses dias pro meu marido. Esse diário é um diário de registro de oração. E eu guardo muito ele porque aqui, antes mesmo de eu casar, antes mesmo de tudo que eu vivo hoje, antes mesmo de ter o reconhecimento da minha profissão que eu tenho, eu orei por isso. Eu orei. Gente, eu orei por isso.
Quantas coisas você tem hoje porque você orou? Quantas coisas? O trabalho, a profissão. Quantas coisas você tem hoje porque você orou? Você pediu, Deus, me dá isso aqui. E devocional é quando você registra. Qual que é o momento que você tá? Qual que é o momento que você tá? Fala pra mim. Tati, tô num momento assim. Escreva sobre isso. Porque esse momento, ele vai passar. Vai passar. Uhum. A caverna não dura pra sempre. Vai passar. E aí quando eu paro pra ler, meu coração se enche de gratidão. Registre as suas orações. Registre o momento que você está vivendo hoje. Escreve, Deus, hoje eu estou nessa fase aqui. Daqui 1 ano, abra de novo para você ler. E você vai ver que Ele fez muito além. Muito além daquilo que você pediu. Uma pessoa posicionada, ela vai muito longe. Uma pessoa que ela ouve a voz de Deus, ela vai muito longe. Esse é o meu segredo para chegar onde eu cheguei aqui com o meu Instagram. Quantas vezes eu via dicas e regras e eu falava assim, eu não vou conseguir. É muita coisa para mim. E eu lembro de Maria, Jesus falar para ela, você está preocupada com tanta coisa. E só uma coisa é necessária. Se você se formou na faculdade ou vai se formar, ou você quer abrir um negócio e você pensa, Tati, é muita coisa. Eu já senti isso. Que eu me formei assim, eu falava, meu Deus, é tanta coisa. Como eu vou dar conta? Se você é dona de casa e tem filhos, você sabe do que eu tô falando. Eu não tenho filhos, mas eu sou dona de casa também. Parece que é muita coisa. E aí, só uma é necessária. Qual que é necessário, Tati? Acorda de manhã, faça o devocional. Acorde de manhã e pare para ouvi-lo. Muitas das minhas publicações que você vê aqui, embora eu tenha um cronograma, muitas das minhas publicações é algo que está sendo gerado no meu secreto com Deus. E diretamente eu recebo mensagens de pessoas falando assim pra mim, Tati, essa publicação aqui, meu Deus! E aí eu tenho a certeza, Deus, é isso aqui mesmo. Não adianta correr, é isso aqui mesmo. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque se Ele plantou um desejo, um sonho no teu coração, minha filha, só vai. Vai dar certo. Vai. Tati, tem tantas pessoas melhores do que eu. Vai. Você será diferente. Você vai ser diferente, porque Deus te separou para algo diferente. Hoje eu tenho tanta certeza disso. E se eu tivesse tido essa certeza no início, onde eu estaria hoje? Eu não tinha certeza no início. Não tinha. E eu quero te dizer assim que, mesmo sem certeza, vai. Igual alguém falou aqui, Tati, eu não sei ainda. Começa. Estamos em janeiro de 2025. Essa foi a minha oração em 2020. Eu orava para ser reconhecida no meu trabalho. Eu orava para alcançar pessoas de outros países. Tem uma paciente minha aqui que é dos Estados Unidos.
E eu orava para casar. E eu tinha alguns critérios. Eu orava para ter um trabalho. Embora eu achava que eu tinha que fazer concurso público, porque dava dinheiro, todo mundo falava para mim. E eu estudava até para concurso público, gente. Mas Deus me puxou, não é por aqui que você vai. E muitas vezes a gente ouve tanta coisa. Faça isso, faça aquilo, comece fazendo aqui. Mas dentro de você o seu desejo é maior. Para algo totalmente diferente. E muitas vezes eu oscilava, eu pensava assim: Deus, como? Eu vou trabalhar como autônoma. O concurso vai me dar estabilidade que eu preciso. E Deus falava pra mim, dentro de mim, algo mais forte: não, é por aqui que você vai. E as pessoas me perguntavam. Até hoje perguntam: abre um concurso tal. E dentro de mim, hoje eu tenho a certeza: Tati, é pra isso aqui. Vai. Alguém fala pra você assim: olha, abriu isso, faz isso. Faz o que Deus gerar no teu coração, que vai dar certo. Vai ser difícil no começo. Não vou dizer que não é porque Deus falou que hoje gerou algo no seu coração que vai ser fácil. Não, não vai. Pode ser que você peleje um pouquinho mais. Mas se foi Ele que gerou no teu coração, vai dar certo. Você vai longe. Muito, mas muito longe. E através disso você vai ser abençoado, você vai abençoar vidas e a sua família será abençoada. O propósito de Deus é o quê? Fazê-los prosperar. Prosperar, gente, não tem a ver só com finanças. Prosperidade tem a ver com alegria, com a abundância de Deus, de você ter para ajudar quem precisa. Isso é prosperidade. Não gira em torno de nós. Propósito. Deus, Ele conhece teu coração, Ele sabe. Quando você tiver muito dinheiro, que eu creio que você vai ter, o que você vai fazer com isso? Deus, Ele sabe o que você vai fazer. Ele te conhece. Quem você vai ajudar? Propósito não tem a ver, gente, não tem a ver com o nosso próprio umbigo. Quantas pessoas têm muito dinheiro e não sabem administrar? Quantas pessoas têm muito dinheiro e não ajudam quem precisa? Porque elas pensam que é melhor ter muito. Quero ter muito. Quero ter muito, e muito, e muito, e muito. Então eu quero te perguntar. Vamos lá. Essa pergunta é transformadora. Quando você tiver o reconhecimento, quando você tiver tudo aquilo que você sonha, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer? Hoje eu tenho 80 mil seguidores. Faz muito tempo que eu não fazia uma live. E Deus falando pra mim: faz o devocional com eles. Ensina eles a fazer o devocional. O que você está fazendo com o que Deus te deu? O que você está fazendo com o seu casamento? O que você está fazendo com os seus filhos? Foi Deus que te deu. Você orou um dia para ter o que você tem. Eu orei em 2020 para ter um casamento. Embora a gente erra no meio do caminho, a gente falha, gente. A gente é ser humano. Mas você não pode fazer como aquele homem da Bíblia, que Jesus
Ele distribui talentos. Aí ele volta. Ele viaja, ele volta. E ele pergunta para aqueles homens o que eles fizeram com os talentos. Um enterrou, outro multiplicou. Um deu muitos e muitos frutos. Eu quero te perguntar, o que você está fazendo com o que Deus te deu? Pensa, mas Tati, o que Deus me deu? Às vezes você se pergunta, o que Deus me deu? O que Deus me deu? Deus te deu muitas coisas. A sua família, o trabalho que você tem, a profissão que você tem. Deus te deu habilidades. Você tem habilidades. Tem coisas que você faz muito bem, eu sei. Posso não te conhecer, mas eu sei. Que você é conhecida por fazer uma coisa muito bem. Faz quanto tempo que você não faz aquilo que você tanto gosta? Fala pra mim. O que você gosta, que você pensa assim, Tati, faz muito tempo? Seja pedalar, gente. Eu não tô falando de coisas grandiosas. Tati, sair pedalar, sair dirigir. Faz quanto tempo que você não faz aquilo que você gosta? Deus falando pra você, volta a fazer. Volta. A live vai continuar amanhã, tá? A live não acabou, gente. Amanhã a gente continua. Tem muita coisa ainda que eu tenho pra falar. E não terminei ainda. Volta a fazer. Volta. E aqui, eu oro por reconhecimento, eu registro as minhas orações. Eu quero que hoje você registre esse dia. Registre os seus sonhos. Se você quer abrir uma loja, registra. Se Deus te dá alguma ideia, registra as ideias que Deus te dá. Pra quem não sabe, a gente tem uma loja de perfume. E foi num sonho que eu tive. Eu sonhei um dia. A gente tinha um desejo no nosso coração. E eu sonhei com tudo. Tudo que você imaginar, eu sonhei. Eu sonhei. Às vezes você fica assim, Tati, não sei. Minha filha, pois você vai orar. E vai perguntar a Deus, me direciona. Me mostra o que eu preciso fazer agora. Se você tá perdida, você não sabe o que fazer, você quer empreender. Tati, eu quero empreender, eu quero ajudar a minha família, eu quero prosperar, Tati, eu quero ter condições de pagar minhas contas, eu quero ter condições, eu quero minha casa, Tati, eu quero meu carro. Deus, me dê estratégias, olha só, e ferramentas, porque é assim que eu sempre oro. Deus, me dê estratégias e ferramentas para que eu consiga, Senhor, prosperar, para que eu consiga abrir meu negócio. Eu não sei que negócio, mas eu sei que o Senhor tem algo. Me mostra o que o Senhor tem para mim. Eu lembro, eu sonhei. Foi numa madrugada que eu sonhei. E eu acordei meu marido de madrugada e falei pra ele. E aí eu esqueci do sonho. Olha só. Aí meu marido me lembrou que eu tinha sonhado. E eu compartilhei com ele. Que eu lembrei, depois de uns dias eu lembrei. Antes de ter sido gerado no teu coração, foi gerado no coração de Deus. A profissão, a faculdade. Só que eu preciso que você entenda que você precisa também ter critérios. O que é critérios, Tati? Precisa saber como orar. Ser criterioso. Você tem alguém solteiro aqui. Você fala outro dia. Mas tem que ser criterioso. Não aceitar qualquer coisa também. Entende? Então, assim, quando você está no momento da sua vida que você se sente perdido, você faz uma coisa e não dá certo, você segue uma dica e não dá certo, você fica por vários caminhos.
é bem provável que você esteja sem direção, sem propósito e com uma identidade distorcida, que não tá alinhado com a sua essência. Se você olhar meu perfil, você vai entender um pouco do que eu tô falando. É só descer que você vai ver. A identidade da Tati oscila muitas vezes. Mas você pode ver que em muitos momentos tá predominando uma essência ali. Identidade é isso, uma essência. Você vai ver as cores do meu feed, você vai ver os temas que eu sempre abordei. Tá? Então, qual que é o sinal, Tati, que eu tô num momento de crise? Eu vou deixar salva a live. Podem ficar tranquilos. Sensação de vazio. Busca constante por validação externa. Por exemplo, você faz uma live, igual eu. Aí eu saio perguntando pra todo mundo. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Ou faço um story, faço um vídeo pro Instagram e fico perguntando pra um monte de gente. É bem diferente você perguntar pra uma pessoa específica, como um feedback. Agora, perguntar pra um monte de gente, não, você tá buscando uma validação. Mesma coisa eu pegar e ir numa loja comprar uma roupa e sair perguntando pra um monte de amiga. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Gente, não importa. Eu gostando, tá bom. Entende? É isso. Então, quando você busca muito uma validação, é porque você tá no momento de estar perdido. Você não sabe o que tá fazendo da sua vida. Uma crise. Gente, crise é necessário, tá? Não é problema ter crise. O problema é permanecer na crise. Porque a crise é como está te mostrando que algo não tá bom. A crise está revelando uma insatisfação. Agora, o que você vai fazer com essa insatisfação é outro passo, que depende só de você. Tá? Eu vou finalizar essa parte, porque amanhã nós iremos continuar. A sua história influencia muito, gente, e muito, em como você está hoje. Meu propósito, vocês veem no Instagram, não é voltar no passado, porque Deus é um Deus de coisas novas. Mas quem você é hoje é por causa de coisas lá de trás. Que você viveu, que você recebeu, que você ouviu, que você não recebeu. E hoje você busca algo. Pode ser que você tenha alguns comportamentos, insegurança, por exemplo. Porque você não ouviu elogio. Você cresceu num lar conturbado. Ou você teve experiências que te marcaram. O que acontece, Tati? Isso deixa marcas que pode te paralisar no meio do caminho. E aí, pra live de amanhã, se vocês estão anotando o que eu pedi, anote. Você vai escrever: quais experiências me marcaram? Gente, eu vou continuar a live amanhã, porque eu tenho algo ainda pra compartilhar com vocês, que vai ser um divisor de águas pra vida de vocês. Eu quero que você escreva pra live de amanhã quais foram as experiências que te marcaram. Por que isso é importante? Primeiro, porque essas experiências gerou alguma coisa em você. Gerou coisas em você. Vocês lembram que eu falei? Acho que vai sair no vídeo de hoje, eu não postei ainda. Gente, eu gaguejava pra falar, pra seminário. Eu era muito introspectiva. Não era da personalidade da Tati, porque se vocês verem nas minhas publicações que eu falo assim, trauma, gente, é uma coisa, personalidade é outra. Às vezes não é a personalidade, por exemplo, da Elaine. Às vezes você fala assim, ai, Tati, minha personalidade, eu sou tímida. Na terapia você descobre o que é personalidade, que é traços, por exemplo, sei lá, do Matheus. Você descobre na terapia. Isso aqui é os traços, é o perfil dele. Mas tem coisas que não é traços da personalidade. Tem coisa que é traço de trauma. O que é trauma? Experiências que te marcaram, ponto. E gerou comportamentos em você, feridas emocionais. Isso é trauma.
Trauma não é coisas catastróficas somente. Traumas são experiências que te marcam. Marcam tanto ao ponto de, se eu chegar a te perguntar, eu lembro de coisas que eu ouvi quando eu era pequena, não saiu da minha cabeça. Não sai da sua cabeça. Pode ser que você demore pra lembrar, você vai lembrar. Coisas que você viu na infância, sei lá, se você cresceu num lar conturbado, se você cresceu vendo seus pais brigarem, se você cresceu só com grito, ouvindo só palavras ruins, você vai lembrar disso. O intuito na terapia não é voltar nisso. Para que você fique, ai meu Deus, coitadinho de mim. Não. É saber o que isso gerou em você. Para então você curar, desenvolver e chegar aonde Deus quer que você chegue. Eu travava na faculdade, eu tinha insegurança na faculdade. Nos primeiros anos, as minhas amigas falam, nos 3 primeiros anos, eu não conversava com ninguém na faculdade. Eu era muito fechada, mas muito. Eu comecei a fazer amizade nos estágios. Eu era muito tímida. Quem diria? Minhas amigas falam pra mim, que são psicólogas, depois que eu me formei, abri o Instagram, e elas veem hoje meu Instagram, elas falam, Tati, o que aconteceu com você? Me passa o segredo. Porque eu travava, eu chorava, gente, em seminário. Eu tinha crise ao ponto de ir pro banheiro toda hora. Isso não era na faculdade. No ensino médio eu também tinha. Hoje vocês olham aqui pra mim e pensam o quê? Meu Deus, como ela fala bem. Por quê? Na faculdade, eu comecei a fazer terapia. E eu fui pra terapia, hoje eu vou fazer um post sobre isso. Pra postar. E eu travava. E eu fui fazer terapia e perguntava, por que eu travo? Eu estudo em casa, igual você, sei lá, se você toca um instrumento, se você canta ou se você prega, sei lá, ministra numa igreja, não sei, sai, né? Ou você no Instagram, aparece aqui, faz stories, nem o story tá bom. Ou você faz uma live e fala assim, ai meu Deus, que live horrível. Eu não falei, eu gaguejei. Você foge de situações, foge de conversas difíceis, foge de coisas que você deveria ter coragem, vai e faz. Você sabe fazer, você não consegue. Tem alguma coisa aí por trás que você ainda não sabe da sua história. E eu descobri isso, gente, no último ano de faculdade. Ainda bem, porque daí eu consegui começar o Instagram. Eu descobri o que me fazia travar. Eu descobri tudo. E eu falei, é isso, por isso que eu travo. Bingo! E amanhã na live, eu vou falar sobre isso. Como identificar o que me trava? Tati, como identificar o que tem por trás? Amanhã, porque eu fiz um cronograma, gente, de 4 páginas. 2 páginas foi. Então amanhã vai ser a continuação. No mesmo horário? No mesmo horário. Porque amanhã é domingo, vocês não trabalham, né? Mas eu quero que você absorva tudo. E pra gente finalizar, eu quero te deixar algumas perguntas. Se você puder escrever, você consegue escrever de alguma forma? Primeira pergunta pra live de amanhã. É aquela que eu fiz no começo. Quais são, amanhã, 6 horas da manhã. O fuso horário de onde eu moro é 1 hora menos que de Brasília, tá? Então, os Estados Unidos vai ser 5 horas. Se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, vai ser 7 horas. Certo? Então, gente, as perguntas. Quais são as habilidades e dons que você tem? Primeira, no que você é bom? Escreve. Segundo, quem sou eu? Quem sou eu? Vírgula. Portugal? Que horas que é em Portugal aí agora? Pra mim saber a diferença do fuso de hoje. Você vai escrever quem sou eu? Eu posso deixar nos stories? Posso. Vírgula, como eu me vejo? Como eu me vejo? A terceira, que eu fiz agorinha pra vocês. Quais experiências que marcaram a minha vida? Quais experiências que marcaram a minha vida?
Eu vou deixar salva, gente. Ficam tranquilas, vou deixar salva. Essas 3 para amanhã. A mais importante é como eu me vejo hoje e quais experiências marcaram a minha vida. Para amanhã, respondam quais experiências marcaram a minha vida. Porque amanhã você vai entender o que eu vou falar pra vocês sobre feridas da infância e vou falar de propósito também. Mas eu vou falar como essas experiências marcaram só a sua vida e não só marcaram. Pode estar te travando hoje. Eu descobri o que me travava foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas que me tirou de onde eu tava e me deu coragem pra me posicionar e ser quem eu sou hoje, tá? Então é isso. Tenha um ótimo dia. Amanhã continuamos. Eu amei fazer esse devocional com vocês e eu quero que vocês absorvam tudo, exatamente tudo que vocês receberam da parte de Deus que eu compartilhei aqui. Aonde você está é transitório. Recapitulando, é transitório. Saia da caverna. Hoje, o alimento que você precisava, você recebeu da parte de Deus. Qual foi o alimento, Tati? Levanta. Primeira coisa. Levanta. Se alimenta. Não é do Instagram, sinto muito. Não, se alimenta. Porque a jornada é longa. O que eu tenho pra fazer através da sua vida é grande. Você vai chegar muito longe. E terceiro, registra o dia de hoje. Registra. Escreve num caderno o momento que você está vivendo hoje. Que você vai ver daqui a 1 ano. Esses dias, eu não sabia nem onde estava esse diário. E eu escrevi em comecei em 2019 e 2020. Em 2020, gente, em janeiro. Não, aqui é fevereiro. Cadê? Deixa eu só abrir um pouquinho só pra vocês verem. 2020. Eu nem era casada e eu já orava pelo meu marido. A minha Bíblia, eu vou mostrar nos stories, mas eu tenho muitas Bíblias. Mas eu vou mostrar nos stories porque essa versão eu gosto bastante, tá? Então é isso. Tenham um ótimo dia, gente. Um ótimo trabalho. Eu vou deixar depois pra vocês nos meus stories. Repete, por favor, o que você acabou de falar sobre o que Deus falou hoje. Ah, tá. Vou fazer uma retrospectiva rapidinho, porque acho que o tempo tá acabando. Mas eu vou deixar também uma sequência de... A minha playlist do Spotify. Vou deixar pra vocês a lista de louvores que eu ouço. Então, o que Deus falou hoje conosco aqui? Primeira coisa, identidade. Quem eu sou. Segundo, que... Antes de você ser projetado ou estar no ventre da sua mãe, você foi gerado no coração de Deus. Não importa se seus pais te planejaram ou não, não importa. Você foi gerada no coração de Deus. Deus, Ele projetou você para algo. Não importa se seus pais falaram, você era para ter sido abortado, eu tentei te abortar. Não importa. Não importa. Você foi gerada no coração de Deus. Eu falei sobre crise existencial, eu falei do meu autor favorito, que é um psicólogo, embora ele já faleceu. É o Viktor Frankl. Eu conheci ele na faculdade. Não, conheci a história dele, tá? Não conheci ele, não. E depois eu compartilhei a história dele nos stories com vocês. Eu falei sobre propósito, a sensação de estar perdido. Quando sair da live, vai para os meus stories, que lá tem como saber se eu estou vivendo uma crise. Eu fiz ontem à noite esses stories. Eu fiz uma conexão sobre crise existencial, psicologia, por exemplo, quais sinais. Eu dei um exemplo, falei de Jeremias, que ele não sabia como fazer, o que falar, e Deus preparou, Deus capacitou ele para algo. E por último, eu falei sobre Elias na caverna, que é tempo de você sair, porque a jornada é longa, que o que Deus te chamou para fazer, é você que tem que fazer. Ele pode levantar outro, claro que pode, porque, né? Mas se Deus que gerou algo no seu coração, só vai, porque você vai chegar muito longe. A Tati poderia ter chegado muito longe fazendo concurso público e trabalhando? Poderia, mas fazendo o que eu tô fazendo hoje, eu tô chegando muito mais. Porque é algo que foi gerado no coração de Deus pra mim, certo? Um beijo, que Deus abençoe o seu dia.
encaminhe essa live se você assistiu, não importa o momento, e deixe nos comentários pra mim o que você sentiu e como Deus falou com você nessa manhã. Até amanhã nós teremos a live de novo, vou estar continuando esse conteúdo às 6 horas da manhã. Um beijo, gente. Tchau.